Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Betânia Valentim e esse é o meu canal. Pessoal, eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre a minha experiência trabalhando aqui na minha área, como eu consegui trabalhar na minha área aqui, morando, né, na Ilha da Madeira, em Portugal. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, resumindo bastante, porque tem detalhes que a gente não pode entrar, né, para não expor a certas pessoas, mas assim, contando sobre mim, sobre o que aconteceu, a minha experiência, né? Então, vamos lá, bora pro vídeo. Pois é, pessoal, eu vim para cá em novembro. Quando chegou em dezembro, eu já estava trabalhando na área de unhas, né? Só que eu tinha que colocar os meninos na escola. Eu vim pra cá, a Nila estava muito novinha. Arthur ainda também estava com 4 anos. Então, assim, até eu conseguir colocar eles numa creche, na escola. Então, eu tive que sair de lá. Eu fiquei acho que um mês, mais ou menos, um mês e pouco. Mas tive que sair porque não tinha ninguém. E o meu marido, a renda dele é muito mais alta que a minha. Então, ele tinha que trabalhar, né? Meu enteado, as meninas... Mariana veio na época que eu já começou a estudar, então não tinha o que eu fazer. Então eu tive que ficar em casa para cuidar, então eu saí. E depois, quando eu consegui colocar os meninos para a escola e resolver tudo, eu voltei, né? Voltei a trabalhar na minha área, né? E lá onde eu trabalhava, funcionava como? Eu trabalhava por porcentagem. Funcionava assim, eu ganhava 50% do que eu fazia. Então, assim, se uma manutenção era 20 euros, por exemplo, vou dar um exemplo, não era esse valor, mas se fosse 20 euros, eu ficava com 10 e a mulher com 10. Mas o material vinha todo da parte dela. O que acontece, pessoal? Quando você chega num lugar assim, você não conhece ninguém, você sendo imigrante, então você vai, né, ir no primeiro lugar que ali vai pra você. Eu entrei lá, lá só é focado em unhas, então assim, comecei a trabalhar ali e vinha as clientes que elas queriam me dar e da forma da pessoa dona. E tipo assim, eu não podia trabalhar com o jeito que eu trabalhava no Brasil. Eu sempre trabalhei com fibra de vidro, eu trabalhava com tip na época, né? Então assim, eu tinha que trabalhar da forma que ela fazia a reconstrução. Então praticamente eu tive que recomeçar do jeito dela. Ela não aceitava que fosse do meu jeito, tinha que ser do jeito da loja. Então isso aí me prejudicou bastante no meu trabalho. Eu fiquei ainda mesmo assim tentando lá uns 5 meses, mas houve outras questões pessoais que não cabe eu colocar aqui no vídeo, e eu acabei optando por sair. Então eu saí, fiquei um tempo fora. E também, para você conseguir cliente e manter uma estrutura de cliente, uma lista de cliente, leva um tempo. E quando você chega no país, você está precisando de quê, gente? Dinheiro. O que a gente mais gastou foi dinheiro, a gente precisava de dinheiro. Então não tinha como eu ficar trabalhando, tipo, fazendo 1, 2 unhas na semana, 3, 4 unhas, pra poder, você tá entendendo? Passagem do meu bolso, comida do meu bolso, e ainda dar 50% pra pessoa. Então era uma coisa que pra mim não estava valendo a pena. Então eu resolvi sair mesmo e fui trabalhar em outras áreas. E na época, depois eu entrei e fui trabalhar numa loja de açaí, fiquei também um período, né? Aí fechou uma das lojas, eu fui pra outra loja da mesma rede. E aí fui para outra rede, para uma loja da mesma rede, fiquei um período e quando chegou no fim do ano, eu saí e voltei, que antes eu comecei a dar umas faxinas e voltei para as faxinas, né? Voltei para as faxinas, comecei a dar faxinas e assim, eu me adapto muito bem com a faxina. Eu prefiro fazer faxina na casa das pessoas do que trabalhar em café, essas coisas que tem que estar ali, cumprir aquele horário, porque para mim que tem um filho pequeno, estava se tornando muito massacrante, vamos dizer assim, porque tem horário de levar, horário de buscar, por mais que as escolas que sejam maravilhosas, assim, período funcional muito bom pra gente, mas tem período de férias, tem outras coisas, né, que quando você tá trabalhando num local assim, não tem como, para você que é mãe de crianças pequenas. E desde o início, quando eu vim para cá, tanto no Brasil, eu já sabia que para mim seria mais complicado do que para outras pessoas
que tem a disponibilidade realmente de estar ali cumprindo um horário, entendeu? Então, a faxina me possibilitava isso. Eu fazia 2, 3 vezes por semana, ganhava por hora. Então, o tanto de hora que eu ganhava, eu juntava. Eu já cheguei a um mês já, em questão de 12 dias, pegar 1.000 euros de faxina. Já cheguei a pegar, entendeu? Assim, trabalhando muito mesmo. E é isso. Então, assim, me dava possibilidades. E foi uma área que eu gostei muito. Até que, né, as coisas deram uma reviravolta na vida do meu esposo, que foi a abertura da empresa, que foi algo também assim que aconteceu, foi a vontade de Deus. A gente veio para cá debaixo de promessa, a gente já sabia que isso iria acontecer, porque Deus já prometeu isso pra gente, mas a gente não sabia que seria tão rápido e algo tão assim, né, como foi. E foi então que veio essa oportunidade. Meu esposo estava numa obra aí, que eles tiveram um problema lá, com problemas pessoais também, pagamento, coisas assim, que aqui acontece muito dessas coisas somente com imigrante, entendeu? Questão de pagamento, às vezes você trabalha, a pessoa não quer te pagar e sai devendo. Eu já saí de trabalhos aí que me devem até hoje, mas também abri mão, deixei pra lá, porque não vale a pena você ficar quebrando cabeça, porque senão você vai ter mais problemas. Meu marido também já deixou de receber não só uma vez, mais de uma vez, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente prefere deixar pra lá pra viver em paz, não tem? E a gente sabe que Deus é maior, que aquilo que as pessoas tiram da gente, a gente vai receber em troca em dobro. E o que a pessoa faz de mal pra você, ela vai receber também em dobro. Então não adianta a gente fazer essas coisas pra ninguém, né? Dar prejuízo aos outros. Então, eu peguei e meu marido teve essa oportunidade. O cara chamou ele, ofereceu um valor, ele não trabalhava por certo valor a hora, ele falou com o cara e o cara pegou e resolveu fazer uma proposta para ele, porque meu marido é um profissional de excelência na área da construção, ele entende tudo mesmo, tudo, muito bom. E o cara fez essa proposta para ele, falou: eu tenho essa obra aqui, você arranja mais 3 meninos e toca essa obra para mim, e eu vou te pagar em cima da hora desses meninos também. E foi assim que começou a empresa. E depois, já na outra semana, já veio outra obra. E a gente já colocou mais uma equipe. E eu comecei a trabalhar formando as equipes, ajudando meu marido a formar a equipe e fazendo as coisas. E quando a gente viu, com 1 mês, 2 meses, a gente já teve a necessidade de ir lá e registrar a empresa e abrir, para poder andar com as coisas tudo certinho. E foi assim que aconteceu. Foi muito rápido. Então, eu estava trabalhando numa pessoa maravilhosa, que eu gosto muito dessa pessoa que eu trabalhei com ela, entendeu? Assim, sempre andaram muito correto comigo. Eu também sempre andei muito correto com eles. Eles tinham toda a confiança em mim, limpava a casa deles, outros lugares também para eles. E assim, a gente manteve uma relação ótima. Então, eu cheguei e conversei com ela que eu teria que sair, porque eu estava ficando muito sobrecarregada de ajudar meu esposo, né, com os meninos, porque em questão de 2 meses a gente estava com 16 funcionários. Então, tipo assim, foi uma coisa muito rápida. E eu tinha que ajudar meu esposo a lidar com essas coisas. E foi então que eu conheci, né, a minha parceira hoje, que eu trabalho lá no estúdio dela, a Tati. Eu fui lá fazer uma depilação a laser e ela viu minha unha, perguntou quem fazia, eu falei que eu mesma tinha feito. E ela falou: nossa, você faz bem, tô precisando de uma pessoa. E no início eu estava um pouco desanimada das unhas, mas eu pensei, por que não unir as coisas? Que lá ela tinha espaço. Então a gente pegou a sala, né? E a sala eu montei minhas coisas de unha, que eu já fazia, eu atendi algumas pessoas na casa da pessoa e aqui em casa também. E montei lá e já montamos também um escritório da empresa. Então eu fico lá e faço tudo. Então, assim, lá eu trabalho como? Como eu trabalho lá? Assim, eu pago a sala, pela mesa. Então, assim, eu levei minhas coisas, organizei, arrumei do meu jeito, né? Os móveis, ela que deu os móveis, mas as outras coisas eu que coloquei, né? Meu maquinário, meus materiais, minhas coisas. Então, o que eu faço lá, o dinheiro é meu, entendeu? E eu pago o aluguel todo mês para ela. E é assim que funciona. Mas para você estar nessa posição que eu estou hoje, de estar trabalhando para mim mesma, para mim ter chegado a essa posição, eu precisei de quê?
de uma base. E essa base foi aqui, meu marido, ó, você vai que eu vou pagar o aluguel. E você vai fazendo suas clientes, vai criando sua carteira de clientes e ele vai bancando o aluguel até eu conseguir, né, fazer essa clientela girar ao ponto de me dar lucro para mim estar pagando o local. Então isso leva um tempo, entendeu? É difícil, às vezes é desanimador, porque se você for pensar o dinheiro que eu pago de aluguel lá, se eu pegasse meu marido e falasse assim, fica em casa que eu te dou esse dinheiro, fora outros que ele me dá, né? Porque ele me mantém em praticamente tudo. Não falo tudo porque eu faço unhas também, meu dinheiro que eu pego é pra mim, pra minhas coisas, e ele não se envolve no meu dinheiro, ele nem sabe quanto que eu pego, quanto que eu ganho, quantas pessoas eu atendo, ele não se importa com isso. Mas, vamos dizer assim, que o todo da casa, tudo é ele que mantém. Então, assim, você precisa ter uma base. E para mim ter essa base demorou um tempo até o meu marido se estabilizar dessa forma que eu estou falando, que foi com a empresa, entendeu? A empresa também, do início para cá, nós mudamos muitas coisas. Hoje em dia a gente não tem mais aquele número de funcionário do início, porque antes a gente fazia homem-hora e hoje em dia a gente tem as nossas próprias obras. Então mudou também, né? Muda quadro de função, muda tudo, são muitos detalhes. Mas é só você vivendo, estando dentro mesmo, para você saber como que funciona essa questão. E assim, para mim funcionou assim. Então estou agora, né, estou correndo atrás de montar minhas clientes. Graças a Deus estou tendo já um giro, um retorno, né? Já estou indo aí pro 3º mês. Lá onde eu trabalho as meninas são ótimas, a gente são parceira pra caramba, assim, uma ajuda a outra, uma incentiva a outra, uma passa cliente pra outra. Pessoal, até você conseguir estar como eu estou hoje, a pessoa passa por bastante coisa. Eu passei por muita coisa, às vezes você topa pessoas que sabem menos que você querendo te podar, você acha pessoas que acham melhor que você porque tá ali, eu tô aqui há não sei quantos anos, entendeu? Mas isso assim não quer dizer nada, gente, não quer dizer nada. Você conhece o seu valor, você sabe por que você tá vindo daí, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma personalidade, ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa mansa, mas eu tenho uma personalidade forte, eu tenho uma autoestima muito boa. A minha mãe trabalhou muito bem em mim. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei onde eu quero chegar, eu sei dos meus objetivos, entendeu? Eu vim aqui para lutar pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido. Eu não vou passar por cima de ninguém, vocês nunca vão me ver passar por cima de ninguém, fazer mal a ninguém. Mas vocês também não vão me ver baixar a cabeça, entendeu? Eu sou essa pessoa. Então, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Aí você me pergunta, Betânia, você quer montar um dia, um espaço seu, algo só seu, sem sócia? Gente, não sei. O futuro a Deus pertence. É algo muito complicado, é algo que te prende muito, entendeu? Da forma que eu estou indo, eu acho muito legal porque é algo que abrange bastante coisas, entendeu? E com o tempo, você mantendo seu salário ali, você mantém sua carga horária, você que faz, tudo é eu que faço, entendeu? A gente entra no acordo, sabe, não tem problemas. Então, assim, pra mim pegar e vir abrir uma coisa, pra mim ter problemas, pra mim ter essas coisas, tem que valer muito a pena, entendeu? Eu tenho que estar disposta mesmo a ganhar ou a perder. Às vezes acontecem essas coisas que Deus tira a gente da zona de conforto, né, pra gente crescer. Esses dias eu ouvi falar, quando você tá lá no fundo, você, né, tem um trampolim ali que te joga pra cima. Foi igual o meu marido, ele saiu de um trabalho achando, né, mas apareceu outra coisa que veio fazer ele falar, não é isso que eu quero pra você. Eu não trouxe você aqui pra né, eu trouxe você aqui para gerar empregos, eu trouxe você aqui para crescer, para desenvolver. E Deus tem várias formas de trabalhar, gente. Então, assim, a gente tem que estar com o coração aberto. Eu estou de coração aberto. E aonde eu coloco meu pé, todos os lugares que eu trabalhei, eu fui de coração aberto. Fui, sabe, querendo somar, querendo ajudar. Eu sou assim, aonde eu entro, todas as pessoas que eu entro na vida, eu tento fazer o melhor, né? Cada pessoa te enxerga de uma forma, aí já o problema não é seu, o problema também é das pessoas, mas também cada um, né,
colhe aquilo que planta, entendeu? E eu tenho colhido muita coisa boa porque eu sei o que eu planto, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz, né? Estou, não vamos dizer satisfeita, porque eu sou uma pessoa que eu nunca estou satisfeita. Eu sempre quero mais, entendeu? E mais em questão de quê? De produzir, né? De ajudar o próximo, de ajudar, sabe? Quem Deus colocar no meu caminho, de conhecer pessoas novas, de ter novas experiências, de aprender coisas novas, profissões novas. Então, assim, eu sempre quero mais. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entre nas minhas outras redes sociais, me siga lá, né? Que eu posto coisas direto, stories. Segue lá, que eu posto um pouco do meu trabalho, da minha vida, da minha família, o dia a dia. Claro que nas redes sociais a gente posta aquilo que a gente quer, né, gente? Ninguém tá aqui pra ficar postando coisas ruins, né? Até porque ninguém quer ficar entrando pra ver, né, coisas ruins, né? De ruim já basta os nossos problemas. E é isso. Então, assim, eu falo aqui sobre as minhas experiências, as coisas como aconteceram comigo. E é isso. Então, vocês me seguem aqui no YouTube, né? Vamos fazer esse canal crescer, esse canal girar. E também nas minhas outras redes sociais, tá? Um beijo pra vocês. Boa sorte aí pra quem tá se planejando vir. Se planeja direitinho. Assiste vários vídeos. Procura um advogado, porque mudou muita coisa em questão da migração, em questão da documentação aqui, entendeu? Desde a época que eu vim. Então, assim, eu nem me sinto ainda preparada a falar sobre isso com vocês. Então, sabe, é algo que eu não tô totalmente a par, né? Porque quando eu vim, eu pesquisei muito. E mesmo assim, quando a gente chega aqui, é um monte de coisas que fogem, né? Do que a gente pensa. Mas é isso, se prepare, venha preparado. Dinheiro nunca é suficiente, né? Quanto mais dinheiro você trazer, melhor. Aqui é euro, né? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo.